Olá, meus amores, que saudade de vocês. Olha só, vamos começar a fazer o seguinte. Professora, que slide é esse de advérbio? Calma, respira, querido. Vamos fazer uma revisão para a prova? Tinha que ter aquela ediçãozinha de né? De botar o pessoal aplaudindo. Vamos fazer, porque a gente tem essa aula e mais uma. E aí a gente pode ver direitinho cada conteúdo de novo. E o mais importante é que vocês aí em casa façam as anotações de vocês, tá? Porque não adianta nada eu revisar tudo aqui e vocês não fazerem as anotações de vocês para tirarem dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar pelo advérbio, que foi um conteúdo que a gente viu no livro 3, né? E vou cobrar na prova. E o que o advérbio é? O que ele faz da vida dele, para que ele existe? O advérbio, ele diz pra gente como que o verbo aconteceu. Como, quando, com quem, onde, tá? Essas informações que dizem pra gente como que a ação verbal se deu é a função do advérbio. O advérbio que faz isso. E aí, a gente tem que falar um pouquinho sobre ele, por quê? Porque ele é marrentão, ele se acha. O que acontece? Ele não concorda com ninguém, entendeu? Ele é o chato, é o marrento da gramática, ele não vai concordar com ninguém. E aí, o que eu posso falar que a gente sempre tem que observar, caso vocês tenham dúvida em classificar uma palavra? O advérbio, ele nunca se relaciona com o substantivo. Ele nunca vai para o plural, tá? Ele só se relaciona com outro advérbio, um verbo ou um adjetivo. Só. Se ele não estiver se relacionando com uma dessas palavrinhas, não vai ser advérbio, tá bom? Quando eu falei que eles não vão para o plural, o que quer dizer isso? Eles não variam. Não vai para o plural nem para o feminino. E aí a gente viu que existe só uma palavrinha, eu até coloquei ali em vermelho, só existe uma palavrinha que vai para o feminino, que é o toda. E eu vou falar dela de novo, tá bom? Mas lembrem, não vai para o plural. E indicam as circunstâncias de tempo, modo, lugar, afirmação, dúvida, tá bom? E aí, gente, o que eu falei exaustivamente, falei para vocês fazerem como mantra, tatuar na testa. Advérbio não varia. Advérbio só se relaciona com adjetivo, advérbio ou verbo. É isso que distinguirá para a vida de vocês sobre o advérbio, tá bom? Vamos lá, então. E aí eu coloquei aqui uma observaçãozinha aqui, porque assim, o advérbio, como ele se acha, né, como ele é marrentão, o que acontece? Ele pode ficar em qualquer lugar da frase, entendeu? Ele não tem uma ordem para obedecer. Além de ser marrento, ele se acha. O que acontece? Ontem aqui, ó, por exemplo, é um advérbio. Se ele estiver com a vírgula direitinho, ele pode ficar em qualquer lugar da oração, amor. Ninguém manda nele, entendeu? Então eu posso usar no começo? Posso. Ontem fui à festa. Esse ontem aí que inicia a oração, se você quiser colocar uma vírgula depois dele, pode, mas ela não é obrigatória. Então, na dúvida, não põe, tá? Fui à festa ontem. Ali, ó, no finalzinho, aqui, ó, como eu coloquei, fui à festa ontem. O finalzinho da oração, o final da frase, quer dizer, é o lugar de origem do advérbio. Então, se ele sai desse lugar, tem que tacar a vírgula, menos no início. No início, não é obrigatório, é uma vírgula facultativa, tá? Repara aqui, ó, esse terceiro exemplo aqui. Fui ontem à festa. Pode, professora? Pode. Tá lindo, belo, tá? Certíssimo. Só que repara que ele está entre vírgulas. Por quê? Ele está fora do lugar dele de origem, né? Lembra que eu falei para vocês? No português a gente tem o quê? Sujeito, verbo e complemento, né? Sujeito, verbo e complemento, advérbio, tá? Só que essa questão do advérbio estar no final, nem sempre ela vai acontecer. Ele pode estar no começo, ele pode estar no meio, como a gente está vendo aqui. Só temos que verificar se ele vai estar isolado direitinho por vírgula. Lembra da nossa aula de vírgula? Lá no comecinho, né? Que eu falei para vocês que o advérbio ele pode ficar em qualquer lugar da oração, mas tem que tacar a vírgula nele, né? Tinha até uma musiquinha. Eu sou dessa, né? Eu adoro a musiquinha. E aí a gente não pode deixar ele... A gente pode deixar ele em qualquer lugar da frase, porém, com vírgula se não for o lugar dele de origem, tá bom? Só não precisa de vírgula quando? No começo mesmo e no fim. O resto precisa de vírgula. Se eu falasse assim, é porque a frase ali é muito simplesinha, mas se eu falasse assim, fui à festa ontem. Pode falar assim, eu e minha irmã chegamos em casa e fomos à festa ontem.
Eu poderia falar, eu e minha irmã, vírgula, ontem, vírgula, chegamos em casa e fomos à festa. Né? A gente chegou em casa para se arrumar e foi para a festa. Usei outro verbo. Eu e minha irmã chegamos em casa, vírgula, ontem, vírgula, e fomos à festa. Entenderam? Dentro da oração ele pode ficar em qualquer lugar, desde que tenha vírgula. No começo e no fim, não precisa. Pronto. E aí, a gente tem algumas palavrinhas que podem deixar a gente com dúvida, né? Que é o caso do muita, do muito, do rápido, do bastante, do todo. Lembra que a gente viu esses exemplos? E aí eu coloquei para vocês aqui, eu coloquei só o exemplo do muito, para a gente não demorar muito, e também porque a gente tem esses exemplos no slide anterior, que eu já mandei para vocês, tá? A gente já teve essa aula, na verdade. Então, por exemplo, ó, eu tenho muito medo e eu sou muito medrosa. Professora, eu tenho uma dúvida, eu fico insegura, me dá um negócio aqui no coração, ó. Eu não, chega até a falhar a voz. Eu não consigo, eu sou insegura. O que eu posso fazer para ter certeza de que é advérbio? Vamos lá. Eu tenho muito medo. Eu já posso dizer que não é advérbio porque ele está se relacionando aqui, ó, com uma palavrinha que não é advérbio, nem verbo, nem adjetivo. Medo é o quê? Substantivo. Lembra que eu falei no início do ano que a gente não pode ter dúvida de saber o que é substantivo, o que é verbo, quais são as classes gramaticais? Tá vendo, né? Elas vão ajudar você a definir se esse muito aqui é advérbio ou não. Então, medo é uma palavra que é substantivo. Então, eu já posso dizer que esse muito aqui é advérbio? Posso. Mas, professora, eu passo mal. Eu não sei, me dá um negócio aqui e me dá vontade de ir ao banheiro. Vamos lá. Passa para o plural essa frase toda. Nós temos muitos medos. Ficou bom? Ficou. Então, eu tenho certeza agora, não preciso de nenhum mais outro teste para me dizer que esse muito é advérbio. Tá? Por quê? O que eu falei no início? Advérbio não vai para o plural, tá bom? Ele fica no singular, sempre. Beleza? O segundo, eu sou muito medrosa. Repara que eu já posso ficar numa dúvida. Por quê? Medrosa, ó, é adjetivo. Então é advérbio? É. Mas caraca, eu tô com muita dúvida. Passa para o plural. Nós somos muitos medrosas. Muitos medrosas? Menor necessidade disso. Necessidade não, tá errado. Você não precisa de botar o advérbio no plural para intensificar o medrosa, porque ele não concorda, ele não vai pro plural nunca. Então, nós somos muitos medrosas, não existe. Beleza? Ok, terminou o drama, parou com desespero. Então, beleza. A única palavra que vai para o feminino é o qual? O toda. Lembra da cozinha toda suja? Coloquei aqui de novo, ó. A menina deixou a cozinha toda suja. Caraca, professora, mas eu acho bem que pode ser outra coisa. Então, substitui por muito. A menina deixou a cozinha muito suja. Caraca, professora, mas eu ainda acho que pode ser outra coisa. Tem que resolver isso aí, né? Tem que fazer uma terapia, se desprender disso, porque não tem necessidade. Tá com dúvida? Passa para o plural. Substitui por muito e passa para o plural. As meninas deixaram as cozinhas muito sujas. Tá vendo como é que não fica? Não dá link. As meninas deixaram as cozinhas muito sujas. Sei que é advérbio. Por quê? Substitui por muito e funcionou. Passei para o plural e não deu certo. Então é advérbio. Tá? Toda menina gosta de esmalte. Eu estou generalizando uma informação. Eu posso falar que todas as meninas gostam de esmalte? Posso. Fica bom. Então não é advérbio. Tá bom? Presta atenção nisso. Tá? E aí, vimos também determinantes do substantivo. Que eu falei para vocês, tem até um nomezinho chamado de adjunto de nominal, né? Mas eu não vou cobrar esse nomezinho para vocês. Porque eu não consigo não falar. Determinantes do substantivo. O que eles fazem na vida deles? Eles determinam, ou especificam, ou explicam o quê? Um substantivo. Por isso que o nome é determinante do substantivo. Quem é que pode ser determinante do substantivo? Um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo. Essas 4 classes funcionam, podem funcionar como determinantes do substantivo. Coloquei aqui uma frase, ó. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. E aí eu fiz para vocês uma separaçãozinha só para vocês entenderem. O poeta inovador é quem enviou, é quem fez a ação de enviar, então ele é o sujeito. Tem o verbo enviou e tem o que foi enviado e para quem que foi enviado.
Vou chamar de complemento 1 e 2. Não precisa de se preocupar com isso, porque eu não vou cobrar vocês identificarem complemento ou não. Só estou dizendo que tem. Eu não vivo falando que a ordem do período no português é sujeito, verbo e complemento? Então, tá aí um complemento, tá bom? Dei logo 2. Tá? Por quê? Esses complementos estão completando o quê? Por que o nome é complemento? Porque eles completam o sentido do verbo. Beleza? Mas o que eu quero que vocês analisem é outra coisa. O que eu tenho de substantivo aí nessa frase toda aqui, ó? O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. O que é substantivo aí? Vou dar 2 segundos. Poeta, trabalhos e amigo. Então, sublinha aí, anota aí, escreve. O que é substantivo aí? Poeta, trabalho e amigo. Vamos lá. Se poeta é o substantivo, quem é que está determinando o poeta? O e inovador. Né? Eu tenho um artigo determinando esse poeta e o inovador caracterizando esse poeta. Viu? Trabalhos. Eu tenho o quê? Um numeral e um adjetivo. São 2 trabalhos e eles são longos. Né? São características. Amigo. O que eu tenho aí? Eu tenho um artigo o, né? Porque é palavra masculina, tá concordando? Seu, que é um pronome possessivo, está dizendo que é o seu amigo, não é o meu. É o amigo dele, né? Ou pode ser o seu ou dele, né? Às vezes pode rolar essa ambiguidade, mas não se preocupa com isso. Eu quero que vocês saibam que o seu determina amigo e de infância. É uma locução adjetiva que está caracterizando o amigo. Então, repararam que em poeta, em trabalho e em amigo, que são os meus substantivos nessa frase aí, eu tenho palavras que caracterizam o substantivo? Esses são os determinantes. Foi tudo isso que eu escrevi aqui e eu estou falando para vocês. Tá bom? Vamos lá. E aí eu coloquei um outro exemplo. O notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Resolvi botar essa palavra para poder embolar a língua aqui. Então, repara, ó. Qual é o substantivo que eu tenho aí? Tenho quantos? Eu tenho poeta e tenho obra, né? Então, eu devia ter colocado em negrito. Eu vou mandar para vocês correto, tá? Português aqui também tinha que estar em negrito, tá? Me desculpa, eu vou mandar para vocês. Eu tenho poeta e eu tenho o quê? O notável e português caracterizando esse poeta. Notável por quê? Porque todo mundo conhece, todo mundo percebe ele. Português, que é a origem dele. E o o que determina, né? Então, eu tenho 3 palavras. Olha só, eu tenho 3 palavras. Eu tenho um artigo e 2 adjetivos determinando esse meu substantivo poeta. Assim como eu tenho originalíssima, ali, ó, lá no final, caracterizando a obra, junto com uma, que é um artigo indefinido. Por que uma? Porque eu não sei qual é a obra, mas eu sei o quê? Que ela é originalíssima, tá? Eu vou consertar isso aqui e mandar para vocês direitinho. E aí, na dúvida, olha o que está dizendo aqui, ó. Ao substituirmos o poeta pelo pronome ele, o que a gente tem? Ele deixou uma obra originalíssima. Repara que o ele substituiu tudo. Não substituiu só poeta, substituiu o notável poeta português. Tudo. O notável poeta português foi substituído pelo pronome ele. Viu o que o pronome faz? Faz essa função. Tem um determinante ali no ele? Não, não tem. Tá bom? O determinante está na primeira frase. Os determinantes, né? Notável, o português. Então, eu escrevi aqui para vocês que o notável, o e português, tem a função o quê? De acompanhar o substantivo poeta. Assim como uma e originalíssima acompanha a obra. E eu coloquei aqui para vocês, ó. O notável poeta português deixou-a. Eu substituí por um pronome também, tá? Eu poderia falar assim, se eu quiser substituir tudo, ele deixou-a? Poderia. Eu só não saberia o que é, mas talvez numa informação anterior no texto eu poderia ficar sabendo, tá? O que eu estou querendo fazer aqui? Estou querendo mostrar para vocês que o pronome ele pode fazer essa função, tanto do sujeito como do complemento, tá? E na dúvida de saber, né, porque tem aí a galerinha que não lembra o que é substantivo, se você puder substituir toda essa informação por ele, é porque você vai ter um substantivo ali, tá bom? Que no caso é o quê? Poeta e obra. Ficou claro? Eu acho que sim. Qualquer coisa, anota a dúvida e a gente vai tirar na nossa próxima aula online, tá bom? Vamos ter outro vídeo de revisão. Por enquanto, só esses 2 conteúdos que é para a gente poder trabalhar
bem devagarinho, com calma e tirar todas as dúvidas. Tá bom? Um beijo grande para vocês.